Bom, gente, dando continuidade aqui agora ao tópico de hidrocarbonetos, tá, gente? Vamos estudar aí de onde paramos, correto? É... Gente, vamos falar um pouco sobre a nomenclatura, beleza? A última aula que nós estávamos em sala de aula, que estivemos tendo em salas, eu justamente parei nessa tabela aqui que eu estou mostrando aqui para vocês aqui, certo, gente? Ó, então, bora lá, gente. Eu fiz essa tabela aqui, pedi para que vocês anotassem ela, tá? Essa aqui tem até uns detalhezinhos a mais que não tinha naquela, tá? Aliás, ela tá até bem mais simples, na minha opinião, que eu coloquei outros sufixos aqui, mas enfim. Professor, como é que eu faço para fazer a nomenclatura de hidrocarboneto? Gente, a nomenclatura é simples, ela segue um passo a passo bem simples mesmo, certo? Professor, como é que é o passo a passo para a nomenclatura de hidrocarboneto? Gente, primeiro, prefixo, tá? Professor, o que é o prefixo? Gente, o prefixo nada mais é do que a quantidade de carbonos que eu terei na minha cadeia carbônica, beleza, gente? Depois, o infixo. Professor, o que é o infixo? O infixo nada mais é, tá, gente, do que o tipo de ligação que eu terei na minha cadeia carbônica, beleza, gente? Tipo de ligação. Pode ser, se só for ligação simples, o infixo que eu já tenho é AN. Se for uma ligação dupla, se eu tiver na minha cadeia carbônica uma ligação dupla, o infixo é em. Se eu tiver duas ligações duplas, o infixo é de em. Beleza? Se eu tiver uma ligação tripla, o infixo é in. E se porventura tiver duas triplas, o infixo é din. Geralmente, tá, gente? Geralmente vai aparecer mais daqui para cima, beleza, gente? Então, bora lá. Infixo an, só ligação simples entre carbonos. Infixo em, o que é infixo em? Quando eu tiver uma dupla. Diem, tá, gente? Di é dois, duas duplas. In, tá, gente? Uma tripla. E din é porque eu terei duas triplas, beleza? E o sufixo? Gente, o sufixo ele está de acordo com o grupo funcional. No caso, os hidrocarbonetos, o sufixo é O, ou seja, todo hidrocarboneto ele vai terminar com o sufixo O, ou seja, com a letra O. É assim que, olhando pelo nome da substância, eu sei a que função ela pertence. Se um composto orgânico ele termina com a letra O, ou seja, o seu nome termina com a letra O, é porque ele é um hidrocarboneto, beleza? Butano, pentano, ciclohexano, pentano, penteno, tá? Butino. Tendo em O, professor, é porque é um hidrocarboneto. E nós vamos trabalhar, gente, hidrocarbonetos que tenham de 1 até 10 carbonos na sua cadeia, beleza? Só existe hidrocarbonetos que têm até 10 carbonos, professor? Não. A gente existe hidrocarbonetos que têm centenas de carbonos na sua estrutura. Nós iremos trabalhar com hidrocarbonetos que tenham apenas 10, tá? De 1 a 10 carbonos. Como é que é o prefixo, professor? Se tem o prefixo, ó, é met. Se tem 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, professor, é hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Beleza, gente? Então eu vou só unindo prefixo mais, tá, gente? Eu vou unindo, ó, prefixo mais infixo mais sufixo e eu terei o nome do meu hidrocarboneto, beleza? Vamos lá. Tipos de hidrocarbonetos. Gente, vamos para as classificações. É importante eu saber qual é o tipo de hidrocarboneto que eu tenho, tá, gente? Bora lá. Primeiro hidrocarboneto que nós temos, gente, são chamados alcanos. Professor, o que são alcanos, gente? São hidrocarbonetos de cadeia aberta com ligações simples entre átomos de carbono. Beleza, gente? E hidrogênio. No caso aqui, esse hidrogênio aqui, tá, gente? O hidrogênio só faz uma ligação. Então, sempre o hidrogênio estará fazendo ligação simples. Lembrando que ligação simples, né, gente? Quando o carbono está fazendo uma ligação apenas, beleza? Tem um tracinho só, ele está fazendo uma ligação simples, cuja sua fórmula geral é CnH2n mais 2. Professor, o que é esse N aqui, gente? Esse N é o número de carbonos. Quando eu tenho aqui, ó, o hidrogênio vai ser 2N mais 2, tá, gente? Professor, quem é o N? O N é o número de carbonos. Então, eu tenho 2, ó, vezes, tá? N mais 2. Por exemplo, se o meu alcano tiver, por exemplo, 10 carbonos, qual vai ser a sua fórmula, professor? Ó, a fórmula geral, gente, ela serve para eu achar a fórmula molecular do hidrocarboneto, tá? Sem ter que desenhar a estrutura, sem ter que ter contar carbono, nem nada. Basta eu saber a quantidade de carbonos que eu tenho ali. Por exemplo, se o meu alcano ele tiver 10 carbonos, qual vai ser a sua fórmula molecular, professor? Como é que eu faço isso? Ó, eu vou pegar e usar a fórmula geral para o mesmo.
Quanto vai ser, professor? Vai ser C10, tá, gente? Ó, professor, e o hidrogênio? O hidrogênio é simples, tá, gente? Ó, mais uma vez eu peço desculpa, tá, gente? Porque a minha caneta aqui é o cursor do mouse. Professor, o número de hidrogênio desse alcano vai ser duas vezes o número de carbonos mais 2. N é o número de carbonos, ó, letra e número junto é uma multiplicação. Então é duas vezes N. Quem é N? É o número de carbonos. Quantos carbonos eu tenho aqui que eu falei? 10. Então duas vezes 10 é 20. Mais 2, professor, dá 22. Então aqui eu tenho hidrocarboneto, ó, que sua fórmula molecular, tá, gente, ó? Sua fórmula molecular, peço desculpa, tá? Pegou na minha frente aqui, tá? Mas, ó, é C10, beleza, gente, ó? C10H22, beleza? C10H22. O que é isso aqui, professor? Fórmula molecular, ok, gente? Olá, gente. Como é que funciona aqui os alcanos, então, tá, gente? Aqui tem exemplos simples e básicos, certo, gente? Ó, bora lá. Lembrando que aqui eu estou mostrando a nomenclatura somente de cadeias normais. Professor, o que são cadeias normais? Ou, no caso, uma cadeia normal, professor. Horrível isso aqui. Cadeia normal, tá? Cadeia normal, tá, gente? É uma cadeia que não tem ramificações. Ou seja, essa cadeia ela não tem ramificações, ok, gente? Isso aqui nós chamamos de cadeia normal, ok? Olá, alcanos, professor. Nomenclatura básica. Nós temos aqui o metano, ó. Professor, o que é o metano? Ó, o mais simples dos hidrocarbonetos encontrado no gás natural em minas de carvão. Bora lá. Metano, o prefixo, gente, ó, met, é porque, ó, prefixo para um carbono. An, o que é o an, professor? É o infixo. Significa que eu só tenho ligação simples. E o O é porque é o hidrocarboneto. Professor, eu tenho aqui o etano. O que é o etano? Et. Se a gente for olhar na tabela, et é prefixo para dois carbonos, ou seja, eu tenho dois carbonos na minha estrutura. An, an, gente, é o infixo para ligação simples, ou seja, eu só terei ligação simples, ó. Se vocês observar, o carbono ele só está fazendo ligação simples. Lembrando, ligação simples é quando ele está fazendo apenas uma ligação por vez, certo? E o O é o sufixo, porque é um hidrocarboneto. Beleza, gente? Então eu vou unir o prefixo mais o infixo mais o sufixo. Propano é a mesma coisa, ó. Prop, prefixo para três carbonos. An, só ligação simples. E o O, porque é um hidrocarboneto, sufixo. Então, qual é o nome desse hidrocarboneto, professor? Propano. Olha a estrutura dele aqui, tá, gente? Ó, a fórmula estrutural, ó. Tem um, dois, três carbonos, beleza, gente? Então, eu tenho um propano. Butano, professor, mesma coisa. But, prefixo para tem quatro carbonos. An, só ligação simples. E o O, pois é um hidrocarboneto. Então, o butano ele tem quatro carbonos na sua estrutura e ele só faz ligação simples. Ó. Se vocês observarem, ó, o carbono aqui na estrutura só está fazendo ligações simples. Ó. Lembrando que eu vou considerar aqui as ligações que ocorrem entre carbonos. Beleza, gente? Simplesmente isso. Tem um aqui, ó, o hexano, professor. Hexano, ó, hex é prefixo para seis carbonos. An, só ligação simples. E um O, porque é um hidrocarboneto. Eu tenho aqui, ó, na minha estrutura, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Se eu for observar, ó, só ocorre ligação simples entre esses carbonos. Logo, é um hidrocarboneto. Beleza? Alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e possuem ligação dupla. Fórmula geral. Tá, gente? Ó, lembrando, professor, qual a importância dessa fórmula geral? É porque em cima dessa fórmula geral, gente, eu consigo achar a minha fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? A fórmula molecular, gente, vai dizer para mim a quantidade de moléculas que eu tenho ali naquela estrutura. Como assim? A quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios. Lembra que para eu achar a fórmula molecular do alceno, ó, é simplesmente ó, o número de carbonos e o número de hidrogênios vai ser duas vezes o número de carbonos. Por exemplo, se eu tiver 5 carbonos na minha estrutura desse alceno, vai ser C5H duas vezes 5, que é 10. Então vai ser H10. Aí eu chego à minha fórmula molecular. Característica dos alcenos. Também são chamados de olefinas, alquenos ou hidrocarbonetos etilênicos. Ó. São obtidos industrialmente a partir do craqueamento de alcanos presentes no petróleo. São utilizados como matéria-prima na indústria, plásticos, corantes e explosivos. Alguns alcenos, tá, gente, são utilizados como monômeros dos polímeros, tá? O que são isso? A gente vai ver lá na frente quando a gente estiver falando sobre polímeros, ok, gente? Alceno, gente, é o mesmo princípio. Gente, note que é o mesmo princípio, tá certo? Professor, eteno. O que é o eteno, gente? Et é porque tem dois carbonos. En é porque eu tenho uma ligação dupla. Tá vendo aqui? Ó, tem uma ligação dupla entre carbonos. E o O é porque é um hidrocarboneto. Beleza, gente?
Detalhe, os alcenos, tá, gente? Como ele tem insaturação, eu tenho que dizer em qual carbono está essa insaturação, ok? No caso dos hidrocarbonetos que tem um e 2 carbonos, 2 e 3 carbonos, não é necessário numerar, porque sempre estará no primeiro carbono, beleza? Sempre estará no primeiro carbono. Ok, gente? Propileno, ou simplesmente propeno, tá, gente? Ó, prop, que tem 3 carbonos, ó, tem um, 2, 3 carbonos. Esse propileno é a nomenclatura usual, tá, gente? O nome correto seria propeno, ó. Correto seria propeno, tá? Tirei esse leno aqui, ficaria propeno, beleza? Porque eu tenho duas ligações, desculpa, eu tenho uma ligação dupla e o O porque é um hidrocarboneto, ó. Simplesmente isso. A partir dos hidrocarbonetos, dos alcenos que tenha mais de 3 carbonos, eu preciso dizer em qual carbono está ocorrendo a dupla ligação. Professor, e como é que eu vou saber em qual carbono? Eu vou numerar a minha cadeia a partir do lado mais próximo que eu estiver da dupla. Como é? Eu vou numerar a minha cadeia carbônica a partir do lado mais próximo que eu estou da dupla. Ó, se vocês observarem aqui, o lado mais próximo é o de esquerdo. Eu comecei a numeração daqui. Onde é que está a dupla, professor? Está no carbono 1 e 2. Então, eu vou colocar aqui o 1 e 2? Não. Eu vou colocar o menor número. No caso, é o 1. Então, eu tenho 1 but, pois eu tenho 4 carbonos, e en, pois eu tenho uma ligação dupla, beleza? Para que serve esse 1 aqui, professor? Para dizer em qual carbono está ocorrendo a dupla ligação. O but é a quantidade de carbonos, que é 4. O en é porque eu tenho uma dupla, lembra? En fixo para dupla ligação, e o O porque é um hidrocarboneto. Eu tenho aqui, ó, o 2-buteno. Professor, qual é a diferença do 1-buteno para o 2-buteno, tá, gente? É a posição da dupla ligação, certo? Aqui tá no 1, como vocês podem observar, e aqui, gente, ó, tá no 2. No caso, estaria no 2 e no 3. Porém, eu vou botar aqui na nomenclatura o número menor. Quem é o número menor, professor? É o 2. Então, 2-buteno. Beleza, gente? Isso aqui é o que nós chamamos na química, tá, gente? De isômeros. É o próximo conteúdo que nós vamos trabalhar, tá certo, gente? Isomeria, ok? Simplesmente isso. Professor, e o 2-penteno? O 2 está dizendo em qual carbono está a dupla. Pente, porque eu tenho 5 carbonos. O en, tá, gente? É porque é uma dupla ligação. E o O, porque é um hidrocarboneto. 2-penteno. Observe, gente, ó. Sempre que tiver uma dupla ligação, eu vou numerar a cadeia. De qual lado? Do lado mais próximo da dupla. Se eu fosse contar assim, ó, aqui eu teria 1, aqui eu teria o carbono 2 e aqui eu teria o carbono 3, tá? Então, numerando desse lado, da esquerda para a direita, a dupla estaria no terceiro carbono. Mas se eu numerar ó, da direita para a esquerda, ó, aqui é o carbono 1, carbono 2. A dupla aqui está no segundo. Então, qual é o lado que a dupla está mais próxima da extremidade, ou seja, da ponta? Do lado direito. Então, eu vou numerar, né, do lado direito. Então, eu vou ter, ó, no carbono 2, 2-penteno. Beleza, gente? Alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, tá, gente? E tem na sua estrutura uma ligação dupla, desculpa, uma ligação tripla, tá? Fórmula geral, CnH2n-2. De novo, professor, para que é essa fórmula geral? Para eu chegar à fórmula molecular. Muitas vezes as questões vão pedir a fórmula molecular daquela estrutura. Beleza, gente? E se você souber a fórmula geral do alcino, você nem precisa desenhar a sua estrutura nem nada, basta você fazer a fórmula geral. Lembrando que N é o número de carbonos, tá, gente? Ó, como é que eu faço a fórmula geral dos alcinos aqui? É o número de carbonos, certo? Vai ser a quantidade. Por exemplo, um alcino que tenha 10 carbonos. Vai ser C10 2 vezes N. Quem é N? É o número de carbonos. 2 vezes 10 seria 20, menos 2, 18. Então, qual seria a fórmula geral, molecular de um alcino que tenha 10 carbonos? Seria C10H18. Beleza, gente? A característica dos alcinos. Ó, são mais reativos que os alcanos e alcenos devido à ligação tripla. Os alcinos com mais de 14 carbonos são sólidos, tá? Importante isso, beleza, gente? Os alcinos mais utilizados é o acetileno, tá? Beleza, gente? Comumente empregado na produção de borrachas sintéticas, fibras, testes e plástico. De novo, ó, é um alcino que é utilizado na fabricação de plástico, tá, gente? Que são os famosos polímeros. E o acetileno nada mais é do que o propino, beleza? Nomenclatura dos alcinos, gente, é o mesmo princípio. Assim como nos alcenos, tá, gente? Como aqui eu vou ter uma tripla ligação, tá? Nós chamamos de insaturação. Eu vou ter que numerar em qual carbono está ocorrendo essa ligação tripla. Assim como nos alcenos, tá, gente? Eu vou numerar a partir de alcinos que tenham 4 ou mais carbonos. Por quê? Em alcinos que tenha desculpa, 2 e 3 carbonos, a tripla sempre estará no primeiro carbono. Beleza? É o mesmo princípio, ó.
Et, porque é duplo, tem 2 carbonos. In, porque é um infixo para tripla ligação. E O, porque é um hidrocarboneto. Prop, porque eu tenho 3 carbonos. O In, porque eu tenho uma tripla. E o O, porque é um hidrocarboneto. Se eu tenho, ó, mais de 3 carbonos na minha estrutura, gente, eu vou ter que dizer em qual carbono está a tripla. Eu tenho um butino. Professor, o 1 está dizendo que a tripla está no primeiro carbono. Put, porque é nessa cadeia carbônica eu tenho 4 carbonos. O in, porque é uma tripla, e o O, porque é um hidrocarboneto. 2 butino, mesma coisa. O 2 está dizendo que o butino, gente, ou seja, a tripla está no carbono 2. A gente, a tripla está no carbono 2. Então é 2 but, porque são 1, 2, 3, 4 carbonos. In, porque é uma tripla, é um infixo para essa tripla ligação. E o O, porque é um hidrocarboneto. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, o 3-metil 1 butino. Professor, vamos aqui, ó. Isso aqui é a nomenclatura de cadeias ramificadas, tá, gente? O que é cadeia ramificada? Que tem ramificações. Se vocês observarem, ó, aqui eu tenho a minha ramificação. Aqui eu tenho, ó, o que vocês estudaram nas vídeos, tá? Nós chamamos de cadeia principal. Professor, o que é cadeia principal? É aquela que tem a maior quantidade de carbonos ligados entre si. Ok, gente? Esse 3-metil, gente, está dizendo que no terceiro carbono da minha cadeia, ó, 2, 3. No terceiro carbono da minha cadeia, eu tenho um radical de nome metil. E nós já estudamos os radicais, tá, gente? Eu botei um vídeo lá para vocês sobre os radicais, ok? 3-metil, 1. Tá dizendo que no primeiro carbono, eu tenho, gente, a minha tripla ligação. Ó, but, 4, in, tripla. E o O, porque é hidrocarboneto. Então, eu tenho, ó, no terceiro carbono, eu tenho um radical metil. No primeiro carbono da minha cadeia, eu tenho a insaturação, beleza? Que é nomenclatura de cadeias ramificadas. Temos os alcadienos, tá, gente? Que são hidrocarbonetos, tá, gente? Que possuem duas duplas ligações, tá? Duas duplas ligações. Fórmula geral, tá aqui a fórmula geral. Se vocês observarem a mesma fórmula geral dos alcanos, beleza, gente? A mesminha, certo? Características dos alcadienos, tá, gente? São chamados de dienos ou diafeninas, tá? São de natureza encontrados em terpenos, extraídos de óleos essenciais de frutas, ó. O composto mais conhecido é o isopreno, encontrado na borracha natural em óleos essenciais. Beleza, gente? Borracha natural é o que nós chamamos de polímero natural, ok? Nomenclatura, gente. A diferença da nomenclatura dos alcadienos para os demais é que aqui eu vou ter duas duplas. Então, eu vou ter que dizer aqui em quais carbonos eu tenho a dupla. Em quais carbonos eu tenho a dupla, professor. Simplesmente isso. Beleza? Bora lá, gente. Eu tenho o isopreno. Tá? Professor, o que é o isopreno? Ó, por favor, preste bastante atenção, gente. O isopreno nada mais é do que um hidrocarboneto ramificado. No caso aqui, eu teria a minha cadeia principal. Ó, presta atenção, ó, minha cadeia principal. Professor, o que é a cadeia principal? É aquela que tem a maior quantidade de carbonos, tá? Ligados entre si. E aqui eu teria o meu radical. Qual é o nome desse radical, professor? Estudamos sobre ele, tá, gente? Nas videoaulas. É o metil. Então, o isopreno nada mais seria do que, gente, ó, por exemplo, ó, o 2-metil, certo? Butadieno, tá? Esse seria o nome dele. Aqui eu tenho um propadieno, ó. Propandieno, tá, gente? É propandieno. Professor, prop, porque eu tenho 3 carbonos, tá, gente? Di, porque eu tenho duas. Duas o quê? En, ligações duplas, então eu tenho um propandieno. De novo, se eu só tenho 3 carbonos, ou aqui no caso 4, eu não preciso numerar em quais carbonos estará essa dupla ligação. Beleza, gente? Agora, a partir daqui, tá, gente? Ó, desculpa, se eu tenho 3 carbonos, eu não preciso numerar em qual carbono tá a minha dupla ligação, certo? A partir de 4 é necessário. Eu tenho aqui, ó, 1,3 butadieno. Professor, o que é esse 1,3? Eu estou dizendo aqui em quais carbonos está a minha dupla, tá? No caso é no carbono 1 e no carbono 3. But, porque é 4 ligações, tá, gente? Ó, di, porque eu tenho uma dupla. Dupla o quê, professor? Dieno, dupla ligação. E é um O, porque é um hidrocarboneto, tá? Que é o monômero utilizado na produção da borracha, tá, gente? O monômero, gente, a gente vai estudar sobre isso aqui, nada mais é, tá, do que a molécula básica para se fazer um polímero, tá? Temos aqui 1,4 pentadieno, mesma coisa, ó, 1 e 4, posições das ligações duplas, tá? Posições dos carbonos em que estão a dupla, pentan, porque tem 5 carbonos, di, porque são 2 o que, professor? Eno, duas ligações duplas, pentadieno, tá? Essa aqui é a nomenclatura dos alcadienos. Ciclano, gente.
Professor, o que são ciclanos? Hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam apenas, ó, ligações simples entre carbonos. Temos aqui a sua fórmula geral, tá? Bem simples também. Característica dos ciclanos, tá, gente? Ó, são chamados de cicloalcanos ou cicloparafínicas. São estáveis quando submetidos a elevadas pressões. Ó. Cadeias com mais de 6 carbonos são estáveis, enquanto com menos de 5 carbonos são reativas. A gente vai falar sobre isso aqui depois, beleza? Mesma coisa, gente. A única diferença é que quando eu tenho cadeia fechada, eu vou sempre usar o prefixo ciclo, tá? Toda cadeia fechada eu vou colocar o prefixo ciclo, que é justamente para eu identificar que é uma cadeia fechada. Por exemplo, eu tenho uma cadeia fechada, professor, que eu tenho 3 carbonos. Como é que funciona? Ciclo. Para quê? Para dizer que é uma cadeia fechada. Prop. Para quê? Para dizer a quantidade de carbonos. Lembra? É o prefixo para dizer a quantidade de carbonos que eu tenho, que é 3. An é só ligação simples. E O porque é um hidrocarboneto. Ó, ciclo butano, mesma coisa, ó. Tenho quantos carbonos, professor? Tenho 4. Então é ciclo para dizer que a cadeia é fechada. But para dizer a quantidade de carbonos que eu tenho, que é o prefixo. An, quantidade de carbonos. E O porque é o hidrocarbonetos. Eu tenho o ciclo pentano, que é a mesma coisa. Ciclo hexano, professor. Mesma coisa. Ciclo, porque é uma cadeia fechada, tá, gente? Toda cadeia fechada, ela começa pelo prefixo ciclo. Hex, porque eu tenho 6 carbonos na minha estrutura. An, porque só tenho ligações simples entre os carbonos. E o O, porque é um hidrocarboneto. Os ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, que apresenta, gente, uma dupla. Hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresenta uma dupla, tá? Lembre-se, ciclo, cadeia fechada. E o En é porque é uma dupla. Características, tá, gente? São chamados de ciclo alcenos. Os compostos de 3 a 5 carbonos são bem estáveis. Professor, o que significa dizer que são estáveis? Que eles são bem reativos, tá? São geralmente encontrados no gás natural e no óleo ou diesel, tá, gente? Mesma coisa, gente. Aqui, ó, ciclo, 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 cadeia fechada, tá, gente? But, tá, gente? Tem 4 carbonos. Prop, tem 3 carbonos. Pent, tem 5 carbonos. Hex, tem 6 carbonos, tá? Professor, o que é esse aqui? Lembra? É o sufixo, indica a quantidade de carbonos. O en, porque eu tenho, gente, uma ligação dupla. Uma ligação dupla. E o O, porque é o hidrocarboneto. Ciclo propeno, cadeia fechada com 3 carbonos e uma dupla. Ciclo buteno, cadeia fechada com 4 carbonos e uma dupla. Ciclo hexeno, cadeia fechada com 5 carbonos e uma dupla. Ciclo penteno, cadeia fechada com 5 carbonos e uma dupla. Professor, se eu tivesse, por exemplo, o ciclo decano, desculpa, o ciclo dequeno, cadeia fechada com 10 carbonos e uma dupla. No caso de cadeias fechadas, tá, gente? Eu não preciso dizer em qual carbono está a dupla ligação, porque eu sempre vou considerar que essa dupla estará no primeiro carbono. Temos os ciclinos, que são hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam uma tripla. Mesmo princípio, tá, gente? A aplicação, ó, são chamados de cicloalcinos ou de cicloalquinos. Tá, ó, são hidrocarbonetos ciclos insaturados, ó, são instáveis devido à ligação tripla e são encontrados na natureza, tá? Não são encontrados na natureza, beleza, gente? Exemplo, mesma coisa, ciclo, porque é cadeia fechada, tá, gente? Ó, depois eu tenho, ó, o prefixo, que é a quantidade de carbonos que eu vou ter, ó. Quantidade de carbonos, professor, quantidade de carbonos. Beleza, gente? Ciclo, cadeia fechada. Pente, porque eu tenho 5 carbonos. E o ino, porque, tá? In, porque é tripla ligação e o O, porque é o hidrocarboneto. Ciclo, cadeia fechada. Hept, é prefixo para 7 carbonos. In, porque eu tenho uma tripla e o O, porque é o hidrocarboneto. Ciclo, cadeia fechada. Oct, prefixo para 8 carbonos. O in, tá, gente? Porque eu tenho uma tripla e o O, porque é um hidrocarboneto, beleza? Nós temos também os aromáticos, tá? Que são bem simples, bem práticos, tá, gente? Ó, é bem simples mesmo, tá? Características dos aromáticos, ó, também são chamados de arenos, são insaturados, pois apresentam 3 duplas, tá? E são constituídos do mínimo de um anel aromático. Então, assim, todo composto aromático ele tem pelo menos um anel aromático. Professor, quem é que é o anel aromático? É o benzeno. Então, eu tenho um anel aromático, eu tenho um benzeno. Eu tenho 2 anel aromáticos, eu tenho o naftaleno. Eu tenho 3 anel aromáticos. Se eles estiverem organizados assim, ó, em linha, tá, gente? Ó, assim, então, se estiverem bem retilíneos, eu tenho um antranceno. Se esses 3 anéis estiverem tortos, eles é o fenantreno, beleza? E temos aqui também o pireno. Beleza, gente? Eu fui aqui. Eu falei um pouco rápido, tá, gente? Porque, assim, é mais uma revisão, mas eu espero que tenha ficado claro para todos, ok, gente?